A reforma tributária é uma necessidade urgente para o Brasil. A equipe econômica, chefiada por Fernando Haddad, ainda precisa definir a chamada âncora fiscal. O prazo para isso é o mês de abril. E, de acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, nenhuma proposta de reforma tributária chegará ao Congresso em menos de 6 meses. Confira na reportagem de Soraya Lawande. Simone Tebet foi ao gabinete de Arthur Lira para iniciar as tratativas e também se colocar à disposição para discutir a reforma tributária. Essa foi a primeira conversa e reunião após a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, justamente para falar sobre este tema, segundo ela, a prioridade número 1 do governo atual. E também uma unanimidade no Senado para acelerar a votação da reforma tributária. Segundo Simone Tebet, ela deve ser votada em mais ou menos 6 meses. Não há como concluir antes desse prazo, portanto, até o começo de agosto. Por isso, segundo Simone Tebet, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que precisa ser enviado pela equipe econômica ao Congresso até abril, não deve levar em conta eventuais mudanças no modelo da tributação do país, justamente pensando nessa reforma tributária que ainda nem começou a tramitar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dizendo já há alguns tempos que a reforma tributária, então, já deveria ter sido votada e que já estaria apta para isso. Ele também acredita ser possível uma aprovação até abril na Câmara dos Deputados. Bem, essa conversa, portanto, entre Simone Tebet e Arthur Lira foi uma conversa rápida e teve também presente o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi. Na saída dessa conversa, Simone conversou com os jornalistas. Vamos ouvir o que ela disse. O governo passado dizia que tinha interesse na reforma tributária e nunca fez gestão no Senado para que ela saísse da CCJ. Eu estava lá e sei o que estou dizendo. Ao contrário de agora, é uma necessidade urgente, tem unanimidade da necessidade dela. Nós temos 2 presidentes da Câmara e do Senado que vão fazer empenho em relação a ela e temos um presidente da República dizendo: nós precisamos aprovar a reforma tributária. Então, todos os elementos estão postos positivamente a favor da tramitação mais célere possível da reforma tributária. Ouvimos então, portanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falando sobre a reforma tributária. A visita da ministra a Lira marca, portanto, a entrada da articulação pela reforma, fortalecendo a busca do governo, então, para a aprovação do texto. Segundo ainda Simone Tebet, o governo dará apoio às propostas já em discussão no Congresso e a reforma deve começar, então, a ser votada pela Câmara. Manuel Furriela, a gente sabe que a intenção de Haddad é que essa reforma seja votada, analisada, pelo menos parte dela agora, no primeiro semestre de 2023. Nós vimos aí a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que menos de 6 meses é praticamente impossível apresentar um texto. O que você acha? O governo optou, por um dos textos de mais avançado estudo, que a gente já tinha no parlamento. Não é o único. Você tinha ali mais do que uma proposta, inclusive o governo anterior pensava em uma proposta deles mesmo articulada, dentro de uma visão mais liberal, que era a visão do ex-ministro Guedes. Mas a partir de agora, o governo acho que acertou ao escolher a mais madura em termos de discussão. E a questão da reforma tributária, ela passa por um desafio, acho que a Simone Tebet está correta, que como vai fazer com que haja uma alteração em termos de arrecadação, então não é só a alegada simplificação tributária, não. Você tem uma nova distribuição de peso, Você pretende jogar, por exemplo, mais peso no consumo, segundo um dos artigos da nova proposta, então menos em relação a produtos industrializados, até prevê ali em alguns aspectos a isenção de tributação sobre produtos industriais. Então você tem uma série de questões de redistribuição de pesos. Esse é um dos desafios, Então acho que a colocação da ministra Simone Tebet é muito prudente. Mas tem um outro. Como você tem um governo atual que tem um projeto de maior participação do Estado na economia, Então você tem essa visão, há uma necessidade, obviamente, de uma arrecadação robusta para manter a âncora fiscal que foi mencionada. Então, você conciliar esses fatores dentro da reforma são os grandes desafios e não o projeto em si, Como a gente já mencionou, muito maduro. Se fosse só pegar e votá-lo, o trâmite seria obviamente muito mais célere, mas embutir esses outros fatores
é o grande desafio. E tem um aspecto importante que eu ouvi de 140 empresários, eu participei de um evento grande, eu dei uma palestra ano passado, que foi interessante. Mais propriamente do que resolver todos os problemas com a reforma tributária, o que o investidor internacional busca no Brasil é um cenário previsível. Então, se você aprova uma reforma tributária que vai demorar 10 ou 12 anos, segundo o projeto, para ela se concretizar por completo, mesmo que ela não traga os efeitos rápidos, ela traz uma questão muito importante, pouco visualizada no Brasil. Ela traz previsibilidade. É aquele projeto que foi aprovado, vai demorar 10 ou 12 anos para ficar maduro, mas a gente já tem essa previsibilidade. Então, acho que o maior ganho é dar o cenário previsível, até do que mesmo até resolver todos os problemas fiscais ou de complexidade tributária no Brasil. A previsibilidade, o cenário onde o investidor entende quando vai se chegar aí a luz ao fim do túnel, é o mais importante de tudo. Então, acho que a colocação da Simone Tebet é a mais madura de todas em relação a essa questão. Ô professor, a respeito ainda dessa reforma, o senhor falou sobre o investimento externo, né, essa previsibilidade que é importante. E para o brasileiro, para o cidadão, qual a vantagem? Quais são os pontos positivos dessa reforma tributária? Eu acho que o principal, que vai se sentir mais no dia a dia, é a simplificação, né? Então, você tem um arcabouço fiscal no Brasil de legislação, de normatização muito confuso. Não está só propriamente na lei. Você tem normativas, por exemplo, da Receita Federal, que também tem que ser utilizadas, então é confuso. As grandes empresas, todas elas aqui no Brasil, elas têm um setor específico só para cuidar de analisar esse monte de normas, não é? O que é incomum no mundo todo. Você não vai ter no mundo todo, ou em grandes países, ou em grandes economias, o Brasil é uma delas, um setor específico só para ficar entendendo de normatização. A normatização ela já tem que ser clara por si só. Né? Você deixa por conta de outros profissionais, contadores, por exemplo, a questão de administrar a parte tributária da empresa, mas não uma só para ficar tentando entender o que é. Então, acho que o ganho mais cotidiano que vem, e esse vem rápido, é a simplificação das normas. Né? Você tem um enxugamento de tipos de tributos e normas mais claras e mais enxutas. Então, acho que esse é o ganho mais imediato, digamos assim. Aí depois você tem o de médio ou longo prazo, que essa previsibilidade ela tem potencial, e eu acredito nisso, de trazer mais investimentos. Aí você tem crescimento econômico, geração de riqueza e de empregos. Mas essa simplificação, ela é algo visualizado mais rapidamente pelo cidadão comum.